Noite cerrada. Um rio corre no silêncio. A escuridão é tão densa que mal se vê a própria mão. De repente, algo se move. Um homem sozinho, respiração ofegante. E então, do nada, algo o agarra. Não é humano, não tem rosto. É o próprio infinito tomando forma. Eles lutam, a noite inteira, até o amanhecer. Quando o sol finalmente nasce, o homem está quebrado, mancando, sangrando, mas vivo. E naquele momento, ele recebe um nome que mudaria a história da humanidade: Israel, aquele que luta com Deus. É quando você faz tudo certo, mas a vida não responde. Você trabalha, você se esforça, você acredita, e mesmo assim parece que algo te segura, algo que você não consegue nomear, mas que está ali, real como a sua respiração. Hoje você vai conhecer a história mais improvável da humanidade. A história de um povo que não nasceu da força, mas da ferida, que não venceu pela espada, mas pela memória, e que transformou a dúvida em fé e o exílio em promessa. Deixa nos comentários o que você já ouviu sobre esse povo. O que você sabe sobre Israel antes de ver esse vídeo? Saber que nossos ensinamentos estão chegando longe e ajudando pessoas faz tudo ter sentido pra gente. Mas essa história começa muito antes dessa luta. Começa com um homem que ousou caminhar sem mapa, guiado apenas por uma voz que ninguém mais conseguia ouvir. Muito antes dessa luta, muito antes desse nome, havia um homem chamado Abrão, um pastor. Sem reino, sem exército, sem destino aparente. Ele tinha uma vida, não perfeita, mas estável. E um dia, do nada, uma voz: sai da tua terra. Deixa tudo. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Sem mapa, sem garantia, sem explicação. Imagina o que é isso. Imagina largar tudo baseado em uma voz que só você ouve. Seus amigos te acham louco. Sua família te questiona. Mas algo dentro de você sabe que aquilo é real. Essa é a origem da fé hebraica. Não um sistema religioso, mas um ato de coragem diante do desconhecido. Um pacto sem provas, apenas promessa. De Abraão nasceu Isaque, de Isaque, Jacó. 3 gerações de homens que não construíram impérios, que não ergueram muralhas. Eles viviam em tendas, portáteis, frágeis, abertas ao vento. Enquanto outros povos fincavam raízes, eles fincavam alianças. Com Deus, com a palavra, com a memória. Eles vagavam pelas planícies de Canaã, montando altares de pedra. Porque o que importava não era o solo, mas o vínculo. E essa aliança se tornaria a raiz de tudo. Quantas vezes você também caminha sem mapa? Quantas vezes acredita sem ver o resultado? A gente vive numa era obcecada por certezas, por garantias, por comprovação. Mas a verdade é que a vida inteira é um ato de fé. Você não sabe se vai dar certo, mas você vai. E talvez, só talvez, a fé de Abraão seja o espelho perfeito da nossa própria condição. Acreditar mesmo quando o caminho ainda não existe. Seguir mesmo quando a única bússola é uma voz interna que ninguém mais escuta. Mas essa aliança teria um preço. E esse preço seria pago em sangue, suor e exílio. Dos 12 filhos de Jacó, aquele que lutou e recebeu o nome Israel, nasceram as 12 tribos, homens e mulheres unidos por sangue, mas também por algo maior: memória. Eles não tinham templos de pedra, não tinham muralhas douradas. O que eles tinham era uma história. Uma promessa antiga, passada de pai para filho, como um fogo que nunca se apaga. E essa promessa dizia: esta terra será sua. Mas a realidade era bem diferente. A fome veio, e com ela, a necessidade. As tribos desceram ao Egito, a terra dos faraós, das pirâmides, do poder absoluto. No começo foram bem recebidos. José, um dos filhos de Jacó, havia se tornado governador. Mas as gerações passaram. A memória se apagou, e o que era gratidão virou medo. Os egípcios olharam para aquele povo crescente e pensaram: e se eles se voltarem contra nós? Então fizeram o que impérios sempre fazem com quem temem: escravizaram. Por 400 anos,
os hebreus carregaram pedras sob o sol do deserto. Construíram cidades que nunca seriam deles. Choraram em uma língua que o mundo tentava apagar. E ainda assim, guardaram a promessa. Como um sussurro que atravessa gerações. Até que surgiu Moisés, um homem criado no palácio, mas nascido escravo. Ele ouviu a mesma voz que Abraão ouviu, e dessa vez a voz disse: liberta o meu povo. O que aconteceu depois é história e mito entrelaçados, pragas, mar se abrindo, deserto infinito. Mas o que importa não são os milagres, é o significado. Aquele povo poderia ter se desesperado, poderia ter voltado, mas eles seguiram. Por 40 anos, caminharam por um deserto que não perdoa, sem cidade, sem lar, apenas uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia. E no meio dessa travessia, algo extraordinário aconteceu. Eles deixaram de ser apenas tribos errantes. Eles se tornaram um povo. Enquanto outros povos erguiam templos fixos, Israel erguia uma tenda móvel. Enquanto outros fincavam deuses de pedra, eles carregavam tábuas escritas. A fé deles era portátil. A pátria deles era uma palavra. E isso mudou tudo. Porque significava que você não precisava de um lugar para ter identidade. Você não precisava de poder para ter propósito. Tudo o que você precisava era lembrar. Lembrar de quem você é, de onde veio, do que prometeram a você. E essa memória, viva, pulsante, transmitida em cada geração, se tornaria a arma mais poderosa da história. Porque impérios caem, cidades viram pó. Mas uma história bem contada, essa atravessa milênios, mas lembrar não era suficiente. Para se tornarem um povo de verdade, eles precisavam de algo mais, algo que os unisse não apenas no sangue, mas na alma. E foi no deserto, no ponto mais extremo da jornada, que isso aconteceu. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa aquele like agora, isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa história. E se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. 40 dias no topo de uma montanha. Moisés subiu sozinho. A nuvem cobriu o cume. Quando ele desceu, trazia 2 tábuas de pedra. Não eram leis políticas, não eram estratégias militares. Eram 10 frases simples, mas absolutas. Não matarás. Não roubarás. Honra teu pai e tua mãe. Hoje isso parece óbvio. Mas naquela época, era revolucionário. Porque pela primeira vez na história, a lei não vinha do rei, vinha de algo maior que o rei. E isso significava que até o poderoso deveria se curvar. Outros povos tinham identidade pela terra. Eu sou babilônio porque nasci na Babilônia. Eu sou egípcio porque vivo no Egito. Mas Israel era diferente. Você era israelita não por onde nasceu, mas por como vivia. Por guardar o sábado. Por circuncidar seu filho, por lembrar do Êxodo, por repetir toda noite antes de dormir: ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Isso criou algo único, uma identidade portátil. Você podia estar em qualquer lugar do mundo e ainda ser parte daquele povo. Porque o que te definia não era a geografia, era a memória. E isso levanta uma questão profunda. O que mantém um povo unido quando ele perde tudo? Quando perde a terra, o templo, a língua? A resposta de Israel foi: a palavra. Não a espada, não o ouro, a palavra. As histórias contadas ao redor do fogo, os salmos cantados em terra estrangeira, o nome de Deus, tão sagrado que não podia ser pronunciado. E talvez essa seja a maior lição que esse povo nos deixou, que você não é destruído quando perde o que tem. Você só é destruído quando esquece quem é. E enquanto houver alguém para lembrar, você permanece. Toda fé começa quando o silêncio é maior que a explicação. Quando você não tem resposta, mas continua perguntando. Quando você não vê o caminho, mas continua andando. E Israel, desde o começo, sempre foi isso. Um povo que transformou a dúvida em diálogo, que fez da luta com Deus não uma blasfêmia, mas uma forma de oração. Porque lutar não é negar. Lutar é se importar o suficiente para não desistir. E essa é a essência do nome que receberam naquela noite.
à beira do rio. Séculos depois do Êxodo, as tribos finalmente se uniram, e um pastor, sim, mais um pastor, se tornou rei, Davi. Guerreiro, poeta, pecador, profeta. Ele conquistou Jerusalém e fez dela o centro do mundo israelita. Ali, no topo de um monte, ele sonhou erguer um templo, um lugar fixo para o Deus que sempre foi móvel. Ele não viveu para ver isso, mas seu filho Salomão viu. E o templo que Salomão construiu era de tirar o fôlego: ouro, cedro, pedras preciosas. Reis de todas as nações vinham contemplar. Mas aqui está o paradoxo: o poder é um fardo pesado para quem nasceu nômade. Após a morte de Salomão, o reino rachou. Israel ao norte, Judá ao sul. Irmãos viraram rivais, tribos se fragmentaram. E enquanto eles brigavam entre si, os impérios ao redor cresciam. Assíria, Babilônia, potências que não conheciam misericórdia. Os profetas clamavam nas ruas: voltem, lembrem-se da aliança. Mas ninguém escutava. Era mais fácil confiar em alianças políticas do que em promessas antigas. Era mais fácil erguer ídolos de ouro do que esperar por um Deus invisível. E então veio o inevitável. Em 722 a.C., a Assíria destruiu o reino do norte. As 10 tribos foram espalhadas e nunca mais voltaram. Em 586 a.C., a Babilônia sitiou Jerusalém. O templo, aquele símbolo de glória e promessa, foi incendiado. As paredes caíram, o ouro foi saqueado. E o povo foi acorrentado e levado para longe, para a Babilônia, para o exílio, para o silêncio. Imagine isso. Você perde tudo: sua cidade, seu templo, sua terra. Você é levado para um lugar onde sua língua não é falada, onde seu Deus não é conhecido. E ali, sentado à beira de rios estrangeiros, você se pergunta: será que acabou? Será que a promessa morreu? Mas algo extraordinário aconteceu. Eles não desistiram. Ali no exílio, longe de tudo, eles começaram a escrever, a compilar, a lembrar. As histórias de Abraão, a lei de Moisés, os salmos de Davi. Eles transformaram a dor em texto e o texto em resistência. Porque enquanto houver uma história sendo contada, o povo não morre. E foi ali, nas margens do rio Eufrates, que Israel deixou de ser apenas um reino e se tornou uma ideia que não podia ser queimada. Lembra daquela cena do começo? Jacó, sozinho, lutando contra algo que não consegue ver, lutando a noite inteira, sem vencer, sem perder, apenas lutando. Aquela luta não foi um evento isolado, foi uma profecia, porque Israel, o povo que nasceu daquele nome, luta há milênios. Não contra inimigos apenas, mas contra o esquecimento, contra o vazio, contra o silêncio de Deus quando Deus parece ausente. E o que mantém um povo lutando por tanto tempo? Não é força, não é superioridade, é algo mais profundo, é a recusa de aceitar que a história terminou. A fé dos hebreus nunca foi sobre certezas, foi sobre persistência. É continuar rezando quando não há resposta. É continuar andando quando não há caminho. É dizer eu acredito mesmo quando tudo dentro de você grita não faz sentido. Porque a fé verdadeira não é a ausência de dúvida. É a coragem de duvidar e ainda assim continuar. Eles foram escravizados, libertados, exilados, retornaram, conquistados novamente, e em cada ciclo a mesma pergunta: ainda vale a pena? E em cada ciclo a mesma resposta: sim, porque desistir seria trair todos os que vieram antes, seria apagar a memória de Abraão, de Moisés, de Davi, seria transformar a luta de Jacó em algo sem sentido. E aqui está o segredo que esse povo guarda: Israel não é apenas o nome de uma nação, é uma condição humana. Somos todos Israel. Todos nós lutamos com algo maior que nós mesmos, com o mistério, com o destino. Com Deus, seja lá o que isso signifique para você. Todos nós caminhamos sem mapa, acreditamos sem prova, seguimos em frente mesmo feridos. E todos nós, em algum momento, ficamos sozinhos à beira de um rio escuro,
lutando contra o invisível. A diferença é, Israel transformou essa luta em identidade. Fez da ferida uma bênção, do exílio, uma escola, da dúvida, uma forma de fé. Então, quando você se sentir perdido, quando a vida não fizer sentido, quando você estiver lutando e não souber contra o que, lembre-se, você não está sozinho. Essa luta tem nome, tem história, tem significado. E o fato de você ainda estar lutando já é uma vitória. Porque a luta não é o problema. A luta é a prova de que você ainda acredita que vale a pena. E enquanto você acreditar, a promessa continua viva. Volta comigo àquela noite, o rio, a escuridão, a respiração ofegante. Um homem lutando contra o mistério. Quando o sol nasceu, ele estava quebrado, mas vivo. E recebeu um nome que atravessaria a história: Israel. Desde então, cada geração tentou entender o que esse nome significa. Cada geração enfrentou seu próprio rio, sua própria noite, sua própria luta. E cada geração teve que escolher: desistir ou continuar. E eles continuaram. Por 4.000 anos, continuaram. Através de desertos, exílios, perseguições, tentativas de apagamento. Eles continuaram, porque a promessa era maior que a dor. E a memória era mais forte que o esquecimento. 70 anos depois da destruição de Jerusalém, eles voltaram. Reconstruíram o templo. Reconstruíram as muralhas. Foram conquistados pelos persas, pelos gregos, pelos romanos. O templo foi destruído de novo, dessa vez para sempre. E ainda assim, eles não desapareceram. Sem terra, sem templo, sem exército, mas com a palavra. Espalhados pelo mundo inteiro, eles guardaram a memória. E quando você olha para a história real documentada, você percebe algo impressionante. Nenhum império que os dominou ainda existe. Babilônia, pó, Pérsia, história, Roma, ruínas. Mas Israel ainda está aqui, não como uma relíquia, como uma presença viva. E isso não é só história judaica. É a prova de que ideias são mais fortes que impérios. Então, o que essa história tem a ver com você? Tudo. Porque a luta de Israel é a luta humana. É a sua luta quando você enfrenta o desconhecido, quando você perde algo que achava que definia você, quando você continua mesmo sem saber se vai dar certo. A fé não é o fim da dúvida. A fé é a coragem de lutar com ela e continuar. E talvez o maior ensinamento desse povo seja esse: você não precisa vencer para ter valor. Você não precisa ter todas as respostas para ter fé. Você só precisa continuar. Um passo, depois outro, depois outro. E enquanto você continuar, a história não acabou. Sua história, nossa história, a história da humanidade. Porque somos todos viajantes entre a dúvida e a esperança, tentando decifrar o infinito com palavras mortais. O sol nasce sobre o vale. A água do rio ainda corre como corria naquela noite. E em algum lugar do mundo, alguém está lutando. Lutando com Deus, com o destino, com a vida. E não sabe que essa luta tem nome. Que faz parte de algo maior. De uma história que começou há 4.000 anos e ainda não terminou. Porque enquanto houver alguém lutando, enquanto houver alguém acreditando, a promessa continua viva e um novo dia começa. Para quem ainda acredita que o homem e o divino continuam se encontrando em meio à luta. Essa foi a história de Israel, mas tem muito mais. A jornada da humanidade está cheia de histórias que vão te fazer repensar tudo. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, tem conteúdo que vai te surpreender. Até a próxima.